Hoje a palavra de Deus nos faz mergulharmos em 3 realidades. Mas antes delas, a primeira leitura nos traz diante de uma realidade muito concreta. Deus quis salvar Noé e sua família. E aqui eu gostaria que vocês guardassem bem esta observação para a quaresma de vocês. Às vezes nós procuramos modos de vivenciarmos a quaresma com muitas penitências, boas até, seja penitências positivas, que é onde eu peço a Deus a graça de aumentar a minha vida de oração, sejam penitências que me ajudem a mortificar, ou seja, para que eu possa ter um autocontrole sobre os meus impulsos. Mas às vezes a quaresma que o Senhor nos pede para viver está dentro da nossa família. Porque não existe uma família perfeita. Existe a família que Deus me deu. E é essa família que eu tenho que aprender a amar. E para você ganhar o reino dos céus é preciso amar. Quem não ama, não conhece a Deus, diz São João Evangelista. Todo aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, é um mentiroso. Então, amar a Deus significa amar a minha família. Mas a minha família é tão difícil, Frei, você não conhece a minha família. De fato, eu não conheço, mas eu conheço a minha. E por isso eu posso dizer para você que não é fácil amar a família. E Deus começa hoje na primeira leitura dizendo que salvou Noé e sua família. Então nesta quaresma Deus não quer salvar só você. Ele quer salvar você e a sua família. A quaresma, irmãos, é um tempo de fazermos uma reflexão de quanto nós estamos caminhando dentro do nosso próprio egoísmo. E é o egoísmo que nos leva para a perda da salvação. Porque Deus não vai nos cobrar o quanto nós fizemos de caridade, mas o quanto nós fizemos por amor. Você amou? Para dentro. Você não amou? Purificação. Nós somos chamados a amar a nossa família. E agora nós temos no Evangelho, São Marcos, ele condensa muito essa passagem de Jesus. Em Lucas e Mateus está mais detalhada, mas é o mesmo sentido. No primeiro domingo da quaresma, a liturgia nos faz refletir sobre as nossas tentações. Quais são os inimigos da alma? Os inimigos do homem? E Mateus e Marcos já nos coloca diante de um deserto. Ora, mas Jesus acabou de receber o batismo de penitência de João Batista, para que se cumprisse as Escrituras, para que ele santificasse as águas. Porque na primeira leitura também nós temos as águas do dilúvio. Que fez as águas do dilúvio? Purificou a terra dos pecados. Então a água, ela é um sinal de morte e de ressurreição. No batismo nós somos mortos com Cristo e ao mesmo tempo ressuscitamos com Ele. Porque a água purifica. A água tem esse sinal, esse símbolo da purificação do homem. E em todos os ritos da humanidade, a água é fundamental. Como se cuida dos alimentos? Lavando. Como se cuida do corpo? Lavando. A água é um símbolo fundamental para a vida. Sem a água não há vida no homem, não há vida sobre a terra. Quando um dia, se porventura a água acabar, morre tudo. Jesus sai da água e o Espírito Santo o leva para o deserto. Mas às vezes a gente pensa num deserto físico. E de fato Jesus atravessou o deserto do Sinai para passar esses 40 dias em preparação para a sua missão apostólica. Jesus ainda não tinha dado início ao seu caminho de anúncio do Evangelho. Antes ele passou 40 dias no deserto.
Que são os mesmos 40 dias que o povo de Israel também passou pelo deserto. Para o quê? Para se purificar. Purificar do quê? Do velho. Nós estamos no ano de 2024. Se eu falar, e o 2023? Vocês vão falar o quê? É o ano que passou. Eu falei, o ano velho. O ano velho passou. Mas as suas coisas, ficou no ano velho ou veio para o ano novo? Como é que é? No seu exame de consciência. Ficou para trás ou te acompanhou no ano novo? E aí? Será que tem alguma coisa do ano velho que te acompanhou? Nada? Nadinha? Tá todo mundo ok? Venceram tudo que tinha no ano velho? Não. Não é assim. Algumas coisas ficaram. E estão nos acompanhando no ano novo. E o Senhor está nos chamando para que deixemos as coisas do ano velho. Para que sejamos purificados. E o deserto interior? O deserto da tua alma, como está? O que tem vivido contigo dentro do deserto interior? Será que essas feras que o Evangelho fala também estão contigo dentro do seu deserto interior? Quantas vezes nos colocamos em situações onde nós nos sentimos perdidos? Parece que nós estamos em um verdadeiro deserto. E você procura ajuda do lado direito, do lado esquerdo, de cima, do lado, do outro, e você não encontra ninguém. Porque às vezes você tem que passar por um deserto que ninguém pode te acompanhar. Porque a decisão é tua. É você quem tem que atravessar o deserto da tua vida. E muitas vezes o deserto da nossa existência é muito duro. Não é fácil. Quais têm sido as companhias do deserto da tua alma? Porque o mundo, todas as vezes que nós nos decidimos por Deus, ele vai aparecer. Quer um exemplo? Quando você se determina, a partir de hoje, eu vou para a igreja, e aí, guarda acaso, o seu amigo está do lado, não, mas amanhã vai ter uma festa. Que isso, mas olha, Deus é tão bom que você pode ir até amanhã. Aparece em todas as constelações. Vou fazer uma penitência. Aí você começou com aquele propósito, chega uma bela caixa de chocolate. Nossa, minha gente, esse chocolate aqui é gostoso. Como é que é aquele lá? Aquela marca que tem um dragãozinho? Como é que vocês lembram? Aquela marca lá do chocolate vermelhinho? Ixi, agora eu esqueci. Mas é tão bom, não é? É melhor que o Lacta, que o Nestlé, é o melhor de todos. O Ferré também é bom, né? Aquele redondinho com uns amendoins. Nossa, que maravilha. Né? E vão aparecendo todas as consolações para que você desista do seu propósito. O mundo não quer que você encontre Deus. O mundo não deseja que você tenha comunhão com Deus. O mundo quer que você possa cada vez mais se satisfazer com os vazios que Ele tem a te oferecer. Então você vai encontrar todos os empecilhos para que você não vá à Santa Missa, para que você não reze, para que você não encontre o seu momento com Deus. E eu me pergunto, quem tem vivenciado contigo no teu deserto? Deus ou o tentador? Frei, mas às vezes é difícil, né? Nós temos alguns desejos, alguns impulsos que são mais fortes. Sim. E Jesus estava no deserto 40 dias em jejum. E para que serve o jejum, amados irmãos? Para que eu tenha um autocontrole sobre mim mesmo. Você consegue controlar todos os teus desejos? Você consegue frear naquele momento de ira que você tem? Você consegue frear a sua impaciência? Você consegue evitar aquela comida a mais, porque você já está satisfeito? E às vezes a gente vai até o além do limite. Você tem conseguido frear os teus desejos? Se você quer um treino para você aprender a conhecer quem você é de verdade, comece pelo jejum.
Experimente fazer o jejum. Eu não estou falando de comer, não comer nada. Escolhe uma coisa que você mais gosta. E você vai ver o quanto que você não se conhece. O quanto que nós precisamos fazer esse exercício da mortificação. Mortificação é morte. Morte. Não tem outra palavra. Morte para os meus desejos. Morte para os meus prazeres. Porque tem gente que não consegue renunciar a um prazer. Eu sei. É difícil. Renunciar aos nossos prazeres, às vezes é a maior fadiga que nós fazemos. E é um grande exercício para que possamos frear o pecado. Ah, Frei, quando eu for ver, eu já fiz. Claro, porque eu não tenho freio. Eu não estou acostumado a colocar um freio em mim mesmo. Logo, é muito mais fácil dar vazão aos desejos da carne do que aos desejos do Espírito. São Paulo mesmo vai dizer: a carne há desejos contrários ao Espírito, e o Espírito há desejos contrários à carne. Aí eu te pergunto, você é carne ou Espírito? Os dois. Nós somos carne, mas também somos Espírito. Vai dizer São Pedro na segunda leitura: Jesus morreu na carne, mas vive no Espírito. Então nós temos que nos assemelhar a Cristo, à sua imagem e semelhança. E ele foi para o deserto para passar estas provas. E lá no deserto o que ele encontrou? Satanás. Ah, aquela vozinha que fala no seu ouvido: não, besteira, tem problema não, faz. Se você perder essa oportunidade, quando você vai fazer de novo? Não é? Faz, experimenta. Não tem problema. O que disse Satanás para Jesus? Mas se você é Deus, peça esta pedra que se transforme em pão. Sacia a tua fome. Apaga os teus desejos, que mal há nisso. Você é Deus. Não tem problema. E o que Jesus diz? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está nos dizendo: temos que pôr um freio nos nossos desejos. Temos que pôr um freio nas tentações. Porque se nós não colocarmos um freio, nós vamos adorar a carne. Nós vamos adorar Satanás e não Deus. Porque ele é o tentador. Ele está justamente neste mundo para nos tentar, para ver se nós saímos do caminho, e aí ele ganha. Não deixe gosto ao inimigo. Lute para que você seja um homem e uma mulher do Espírito. São Paulo vai dizer: não são contra homens de carne e osso que temos que combater, mas contra os espíritos malignos que estão nos ares. É o que? Satanás. Amados irmãos, amadas irmãs, a nossa vida é um combate espiritual. Você está combatendo o inimigo errado. O inimigo é espiritual. Não é o vizinho, não é o parente, não é a sua família. É espiritual. Aquela tentação, aquela voz que te diz para você fazer aquilo que não deve fazer, que te coloca muitas vezes numa situação de briga, de confusão, de bate-boca. Isso não vem de Deus. Esteja atento, diz o apóstolo. Esteja atentos. Então, se nós queremos vencer o inimigo, é necessário começarmos a colocar um freio nos nossos desejos da carne. E sabe por que é tão difícil? Eu vou falar. Porque, infelizmente, conforme vai passando o tempo, nós vamos nos habituando. E quando você tem um hábito, você acaba não vendo nem mais como um erro, como um pecado, porque você já se habituou. Vai dizer para uma pessoa que está acostumada a roubar desde pequenininho que roubar é errado. Ela vai ter dificuldade de entender.
ela não vai conseguir, ela vai ter muita dificuldade para parar de roubar. Vai dizer a uma pessoa que mentir é obra do inimigo. Mas se ela está ouvindo mentira desde quando nasceu, os pais mentiam, os avós mentiam, o tio mentia, ela começou a mentir. Você acha que para ela mentir é errado? Não, ela vai achar que mentir é normal. Mentir tudo bem, é uma mentirinha, não tem problema. Tem problema sim. Amados, nós podemos muito bem nos habituarmos a uma vida de pecado. Porque o pecado nos traz o quê? O conforto da carne, os deleites. E quando nós somos chamados à mortificação, aí começa. 1000 empecilhos para que nós não coloquemos um freio. Qual o convite do evangelho de hoje? Seja um homem e uma mulher espiritual. Como se faz freio para se tornar uma pessoa espiritual? Busque a Deus. Seja um homem e uma mulher alimentada pela palavra de Deus. Quer ser uma pessoa espiritual? Busque a Deus. E uma das tentações que o Evangelho de Marcos não fala, o diabo fala assim para Jesus: olha, se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. O que Jesus responde? Adorarás somente o Senhor teu Deus. Qual tem sido a tua adoração? Diante do que você se prostra? Qual tem sido a minha adoração? Eu estou adorando a Deus? Ou estou adorando as coisas que eu posso ter? Porque muitas pessoas são habituadas em só ter. Não aceitam a perda. E quando perdem, reclamam. Coloque um freio. Aprenda a ser um homem, uma mulher espiritual. Peça a Deus a graça de viver no Espírito. Buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amados irmãos, Jesus venceu as tentações. E se Ele venceu, Ele está dizendo para nós: olha, você também pode vencer. Nós podemos, se confiarmos em Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.